muita alegria, com muita satisfação, que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por este presente de poder compartilhar, ministrar a sua bendita palavra. Quero ser grato a Deus também pela vida do pastor desta igreja, pastor Helder. Meu muito obrigado pela confiança, fica aqui o meu abraço. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Reinaldo, pela vida do diácono Lucas, que nos externou convite. Fica aqui a minha gratidão. E também quero agradecer a você que está em sua casa, conectado juntamente conosco, para glorificarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Se você deseja acompanhar a leitura, localiza o Evangelho de Jesus Cristo segundo o escreveu Lucas. Nós iremos ler no capítulo 15, os versículos 1 e 2. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, iremos ler os versículos 1 e 2. Deus seja louvado esta noite. O texto sagrado diz assim, não, muito obrigado. O texto sagrado diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eu vou ler mais uma vez, para facilitar na memorização do texto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vou deixar a minha Bíblia aqui. Deus seja louvado por esta oportunidade, e eu quero convidar você para redobrar a sua atenção, para que você possa entender o propósito de Deus para esta noite. Queridos, eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de aprendizado, é um tempo de alinhamento espiritual, é um tempo de reflexão, é um tempo de olharmos para as Sagradas Escrituras, logicamente com o auxílio do Espírito Santo, e ao mesmo tempo olharmos para nós e fazermos uma análise. Qual tem sido, ao longo desses anos, a nossa percepção no que diz respeito a Evangelho? Qual tem sido a nossa mentalidade de igreja, de relacionamento com Deus? Através dessas perguntas reflexivas, eu não estou de forma alguma querendo fazer apologia ao desigrejar-se, até mesmo porque eu não comungo dessa ideia. A Bíblia não defende essa ideia, nem o próprio Jesus defendeu essa ideia. Pelo contrário, em Lucas capítulo 19, versículo de número 45 a seguir, diz que Jesus, entrando dentro do templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam, dizendo: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Atos capítulo de número 3, Pedro e João subiam juntos, meus irmãos, para orar. Aonde? Dentro do templo. No Salmo 122, o salmista, ele enfatiza, ele vai expressar o seu regozijo dizendo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa ideia de cristão 007, cristão independente, cristão desigrejado, já é descartada, já é jogada por terra. No entanto, ainda assim, devemos tomar cuidado com o tipo de comportamento que Jesus veementemente combateu durante o seu ministério. Que tipo de comportamento, Romário? O legalismo religioso. Veementemente e de forma frequente na Bíblia, você irá encontrar Jesus combatendo, confrontando esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. O legalismo religioso. Os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos nos tempos de Jesus, tinham essa postura, tinham esse comportamento.
Eles eram legalistas religiosos. Frequentemente você irá encontrar textos do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos sinóticos, Jesus confrontando os escribas e fariseus por causa desse comportamento, por causa dessa postura de vida, tanto diante de Deus quanto diante da sociedade, e também diante daqueles que eram considerados por eles mesmos as párias da sociedade, ou os párias da sociedade. Eles eram legalistas. O que seria isso? Legalista religioso. Na mentalidade legalista de um fariseu, os favores de Deus só poderiam ser alcançados por meio do mérito pessoal. E este mérito pessoal, segundo eles, só poderia ser conquistado por meio da observância da lei e de inúmeras outras tradições inventadas, criadas por eles mesmos. Ou seja, na mentalidade moralista, legalista e religiosa de um fariseu, eu faço para me tornar merecedor, para ser aceito por Deus, o que é totalmente contrário ao Evangelho. No Evangelho, eu sou aceito pela graça, por meio da fé, e, portanto, eu obedeço, eu sirvo, eu honro e eu glorifico ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Minha atitude não é um pagamento, uma indulgência para que Deus me dê. É uma resposta pelo que Ele já fez. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então veja bem, as boas obras, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, não são a causa da salvação, mas sim o efeito. O cristão é salvo não porque pratica boas obras, é o contrário. Pelo fato de ser salvo, é que ele pratica boas ações. Fomos chamados para praticar boas obras, porque a salvação é um presente de Deus. Graça quer dizer favor imerecido de Deus, dispensado às suas criaturas. O pastor Carlos Augusto Vailate tem o costume de dizer que a graça é o sorriso de Deus a quem merece a sua face irada. Nós somos recebidos por Deus pela graça, um presente, por meio da fé. E por essa razão é que nós estamos aqui. É que você está aí na sua casa, quem sabe no seu quarto, quem sabe na sua sala, quem sabe na sua cozinha, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque a graça de Deus te abraçou. A graça de Deus te resgatou, a graça de Deus te escolheu para que você possa viver uma novidade de vida diante da presença de Deus Pai. Só que na mentalidade legalista dos fariseus e dos escribas nos tempos de Jesus, eles acreditavam que o perdão de Deus, a salvação, os favores de Deus, só poderia ser alcançado por meio do mérito pessoal. Sendo que a salvação é pela graça, é um presente de Deus ao homem. Pela fé, nós somos recebidos por Deus. Não quer dizer também que pelo fato de ser recebido pela graça de Deus, eu posso viver uma vida de qualquer maneira, eu posso viver de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Como eu disse anteriormente aqui, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 a seguir, nós somos recebidos, salvos pela graça, para as boas obras. Então nós praticamos as ações que são boas segundo Deus, porque nós somos abraçados e recebidos pela graça de Deus. Por isso eu repito, as boas obras não são a causa, mas sim o efeito que a salvação produz em nós. Então a mentalidade legalista dos fariseus faziam com que eles se portassem dessa maneira, desprezando e menosprezando, marginalizando aquelas classes que eram por eles mesmos desprezadas, pelo simples fato de não se portarem conforme eles, ou como eles se portavam diante da religião, diante da sociedade, diante da comunidade. Por esta causa,
A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, veementemente Jesus combateu esse tipo de postura. No capítulo de número 15, o texto diz que todos, não é 90%, todos os publicanos e pecadores chegavam-se a ele para o ouvir. Chegavam-se a quem? A Cristo, para ouvi-lo, para ouvir a pregação de Cristo, a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho. Todos os publicanos e pecadores. Por que Lucas, ao escrever, ele faz essa separação, essa distinção? Precisamos entender que ambos são pecadores. No entanto, ele faz essa distinção porque os publicanos eram cobradores de impostos, judeus de nascimento, descendência de Abraão, só que contratados pelo Império Romano para cobrar impostos da sociedade, na maioria das vezes de forma desonesta, e a sociedade era obrigada a pagar. Por esta razão, os publicanos eram considerados traidores de Israel, traidores da nação. Não foi à toa que eles questionaram os líderes religiosos, murmuraram a entrada, a visita de Jesus na casa de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Então, Lucas ele faz questão de ressaltar a presença desses marginalizados pela alta da religião, que eram os publicanos. E com os demais pecadores, todos chegavam-se a Cristo para o ouvir. E por esta causa, Jesus recebia-os, Jesus dava atenção para eles. E pelo simples fato de Jesus se assentar com pecadores, conversar com pecadores, pregar para pecadores, se relacionar com classes menosprezadas pela alta da religião, o versículo 2 diz que os fariseus e os escribas, será que você percebe isso? Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos pensar um pouco sobre essa fala desses líderes religiosos legalistas, os escribas e fariseus. Jesus ele recebe os publicanos e pecadores, e pelo fato de Jesus recebê-los, os fariseus e os escribas vão murmurar, dizendo: este quem? Jesus, recebe pecadores e come com eles. Perceba que eles fazem questão de murmurar, dizendo que Jesus, além de recebê-los, Jesus comia com eles. Por que eles fazem questão de enfatizar que Jesus também, além de receber os pecadores, comia com eles? Porque no contexto, na cultura do Oriente Médio, no tempo de Jesus, na cultura judaica, dividir a mesa era um privilégio reservado à família, a amigos, a superiores, e era um símbolo de aceitação, um símbolo de comunhão, um símbolo de aproximação. E por esta razão eles murmuravam acerca desse comportamento de Jesus de receber e comer com os pecadores. Isto não quer dizer de forma alguma que Jesus era conivente, meus irmãos, ou participante dos pecados dos outros. Pelo contrário, ele estava apenas levando adiante o seu ministério de conduzir os pecadores ao arrependimento. E eu sinto a presença de Deus quando eu falo sobre isso. Ele está levando adiante o seu ministério de conduzir os pecadores ao arrependimento. Então, quando os fariseus e os escribas, legalistas religiosos, murmuram o fato de Jesus receber pecadores e comer com eles, Jesus vai dar uma resposta para eles. E essa resposta está contida, explícita, no capítulo de número 15. No versículo 3, se você estiver com a sua Bíblia aberta dentro da sua casa, Lucas registra: e Jesus lhes propôs esta parábola. Todos nós conhecemos essas três ilustrações, essas três narrativas que Jesus irá verbalizar diante da murmuração desses legalistas religiosos: a da ovelha perdida, a da dracma ou moeda perdida, e aquela que geralmente é conhecida como a do filho pródigo, que eu prefiro intitulá-la de
a ilustração dos 2 filhos perdidos. Perceba que, por meio dessas 3 ilustrações, Jesus ele está direcionando, Jesus ele está dando uma resposta para os seus opositores, para os seus críticos, para esses legalistas religiosos com essa mentalidade legalista distorcida acerca do que é evangelho, acerca do que é reino de Deus, acerca do que é relacionamento com Deus, acerca do que é igreja, do que é ser igreja, do que é servir a Deus. Então essas 3 ilustrações são a resposta que Jesus está dando para eles. Na primeira ilustração você percebe que Jesus faz questão de contar que um homem tinha 100 ovelhas, ele perde uma delas, deixa as 99 no deserto, vai à procura de sua ovelha. Ao encontrá-la, ele se alegra, a coloca sobre os seus ombros e a leva de volta alegremente para o seu aprisco, pois encontrou a sua ovelha que estava perdida. Ele convida os seus amigos, os seus vizinhos, para se alegrarem com ele. Na segunda ilustração, uma mulher que, segundo alguns comentaristas, por ocasião do seu casamento, recebe um colar, como as 10 dracmas, umas 10 moedas, e por algum motivo, uma dessas moedas, ela perde. Então, com diligência e preocupação, ela acende uma candeia, pega uma vassoura e dentro da sua própria casa, ela começa a varrer. Ao encontrar essa moeda, ela se alegra, convida suas amigas vizinhas para também se alegrarem com ela, porque a sua moeda perdida foi encontrada. Quando Jesus vai concluir a resposta a esses legalistas religiosos, através da terceira ilustração, Jesus ele fecha com um ensinamento, uma lição enriquecedora e profunda, que pode edificar a minha e a sua vida, no que diz respeito a relacionamento com Deus, a igreja e a evangelho. Vale ressaltar, preste atenção nisso, você que está na sua casa, vale ressaltar, destacar, enfatizar que através dessas 3 ilustrações, Jesus ele destaca a preocupação por aquilo que de valor foi perdido. Nós precisamos guardar isso aqui. Você que está na sua casa, eu queria que você guardasse isso. Através dessas 3 ilustrações que constituem a resposta que Jesus está dando para esses legalistas religiosos, Jesus ele está destacando a preocupação por aquilo que de valor foi perdido. Ao mesmo tempo em que Jesus destaca a preocupação por aquilo que se perde, ele também evidencia, grave isso, ele evidencia a alegria, é a palavra-chave do capítulo, a alegria, o regozijo, o deleite pelo resgate, pela recuperação daquilo que estava perdido. Então, 2 palavras que nós precisamos memorizar, gravá-la e guardá-la para entendermos a mensagem do capítulo 15 que Jesus transmite a esses legalistas religiosos. Também benefício a eles, para se arrependerem dessa postura legalista. A primeira palavra, preocupação, como aquilo que se perde. A segunda palavra, alegria, pelo regozijo, pelo resgate, pela recuperação daquilo que estava perdido. Na terceira ilustração, que Jesus começa a contar para fechar sua resposta a esses líderes religiosos, ele conta que um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Essa ilustração é muito conhecida como a parábola do filho pródigo, mas como eu disse aqui, eu prefiro intitulá-la como a parábola ou a ilustração dos 2 filhos perdidos. Porque não é correto colocar em destaque somente um dos filhos como foco principal da história. A narrativa diz respeito tanto ao filho mais novo quanto ao filho mais velho. Diz respeito tanto aos filhos quanto ao pai. E o que Jesus fala e afirma sobre o filho mais velho constitui uma das lições mais importantes que nós aprendemos da Bíblia Sagrada. E Deus está falando conosco essa noite sobre o que é ser igreja, sobre como é se portar diante de Deus, diante dos homens e diante da comunidade, sem uma postura legalista, moralista e egoísta. Então Jesus conta que esse homem tinha 2 filhos.
o seu filho mais novo vai pedir parte da sua herança. Pedindo ao seu pai parte da sua herança, o texto diz, no verbalizar de Jesus, que o pai simplesmente vai atender o pedido do filho. Ele vai repartir a herança entre os dois filhos. 1/3 fica sendo para o filho mais novo e 2/3 fica sendo para o filho mais velho, porque ele era o primogênito, tinha direito à porção dobrada. Então, o filho mais novo, ajuntando tudo, poucos dias depois, ele parte para uma terra longínqua, distante, e ali ele desperdiça toda a sua herança, toda a sua fazenda, vivendo de forma irresponsável, dissoluta. Vale ressaltar que o pedido que o filho mais novo, preste atenção nisso aqui, o pedido que o filho mais novo faz ao pai, na verdade, é um insulto ao seu pai. Ele está envergonhando o seu pai e a sua própria família. Por quê, Romário? Porque a herança, ela é distribuída após a morte do pai. Então, quando o filho pede ao seu pai parte da sua herança, antes mesmo do pai morrer, era como se o filho estivesse dizendo para o pai: você está atrapalhando a minha vida. Eu queria que você estivesse morto. Você é uma barreira na minha vida. Eu tenho outros planos que não envolvem você, não envolvem esta casa, não envolvem esta família e não envolvem ninguém desta comunidade. Eu quero a minha realização pessoal e você é uma barreira para a minha vida. Quando ele pede ao seu pai parte da sua herança antes mesmo do pai morrer, era como se ele estivesse desejando a morte do seu próprio pai. Qual deveria ser a reação do pai diante de um pedido de um filho como esse, que era, na verdade, um insulto? Lembrando que os ouvintes de Jesus, além dos pecadores, eram líderes religiosos, líderes judeus na cultura judaica. E você sabe muito bem que um líder judeu na cultura judaica, naquela época, quando ele ouve de Jesus uma história dessa, dizendo que o filho pede ao pai parte da herança antes mesmo de morrer, qual deveria ser a reação do pai diante de um pedido desse? Para um líder judeu na cultura judaica, logicamente, instantaneamente, ele vai pensar: esse menino precisa ser castigado. Ele só merece uma coisa: severa punição. Que pedido é esse? Ele está insultando o seu próprio pai. Então, na mentalidade dos ouvintes, líderes religiosos de Jesus, naquele momento, instantaneamente eles vão pensar: esse rapaz precisa ser castigado severamente. Quem sabe, eles até vão se lembrar de uma lei mosaica. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 ao 21, a lei prescrevia que filhos incorrigíveis deveriam ser apedrejados até a morte. Então, quando os fariseus e escribas ouvem Jesus dizendo que aquele menino pediu ao pai parte da herança antes mesmo do pai morrer, logicamente, instantaneamente, eles vão pensar: esse menino precisa sofrer. A lei de filho incorrigível precisa ser aplicada sobre ele. Só que qual foi a reação do pai? O pai simplesmente atende o pedido do filho. Ele carrega a vergonha do filho, porque diante de uma comunidade judia, onde o respeito, a honra e até a vergonha eram algo importantes para aquela sociedade, para aquela comunidade, naquele contexto judaico, naquele contexto do Oriente Médio, quando o pai não aplica o castigo diante de um pedido que o filho está fazendo para ele, insultando ele, quando o pai não aplica o castigo, mas cede ao pedido do filho, o pai, naquele momento, estava carregando também diante da comunidade e diante de todos os líderes religiosos a vergonha do próprio filho. Será que você se lembra de alguma coisa? Eu sinto a presença de Deus essa noite. A vergonha que era nossa, Jesus assumiu. A culpa que era nossa, Jesus carregou.
A dívida que tínhamos contra Deus, Jesus pagou na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as nossas transgressões. A vergonha que Cristo carregou era a nossa vergonha. Então, pai, além de ver o filho envergonhado, envergonhando a família, ele também carrega a vergonha do próprio filho diante de toda a comunidade. E o filho gasta tudo. E aonde ele estava nessa terra distante, gente, vamos pensar. Jesus está contando essa história, essa narrativa, essa ilustração para líderes judeus, da cultura judaica. Então, quando Jesus diz que aquele menino partiu para uma terra distante, ora, um líder judeu na cultura judaica, instantaneamente, ele vai associar uma terra distante a uma terra gentílica, a uma terra impura, a uma terra suja. Então, na mentalidade de um judeu, na cultura judaica, quando Jesus diz que aquele menino partiu para uma terra distante para viver uma vida irresponsável, na mentalidade de um judeu, na cultura judaica, aquele menino está deixando não apenas a sua casa, não apenas o seu pai, não apenas a comunidade, mas ele está deixando toda uma herança cultural e, muito provavelmente, a sua fé, para viver uma vida irresponsável, dissoluta. Percebe que Jesus ele está criando a imagem de um garoto que grava-se na memória dos líderes judeus como alguém irredimível, como um garoto imperdoável, como alguém irreconciliável. Imagine Jesus contando, ele foi para uma terra longínqua, deixou todo mundo e foi para viver uma vida irresponsável. Um líder judeu na cultura judaica está indo para uma terra gentílica para viver uma vida irresponsável, longe dos mandamentos, dos preceitos e dos juízos de Deus. Esse garoto só é digno de severa punição, é irredimível, é irreconciliável. Ele gasta tudo, começou a padecer necessidades, houve uma fome naquela terra, ele se dirige a um dos cidadãos daquela região, pedindo ajuda, pedindo socorro. O cidadão manda ele para os seus campos apacentar porcos. Olha o nível que aquele garoto chega, porque resolveu viver a sua própria vida, resolveu ser dono do seu próprio nariz. Olha a situação dele, um judeu tratar de porcos, é o fim da picada. É uma vida deplorável para um judeu, porque um porco é um animal impuro, não podia nem comer. Olha como ele está agora. E enquanto ele está tomando conta de porcos, imagine a mentalidade dos legalistas religiosos que murmuraram lá no início do capítulo, diante de Jesus. Este aí, recebe pecadores e come com eles. O que está na mentalidade deles agora? Esse garoto vai morrer. Saiu da casa do pai, desonrou a lei, desonrou a Deus, desonrou a família, desonrou toda a comunidade, foi para uma terra distante, está vivendo de forma irresponsável. Ele vai morrer. É irredimível, é irreconciliável, é imperdoável. É a mentalidade de um líder judeu na cultura judaica, de um fariseu legalista, que murmura quando Jesus recebe pecadores e come com eles. Só que enquanto o garoto está diante dos porcos, ele cai em si. E caindo em si, ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele reconhece que havia ofendido o pai, ofendido a família, ofendido a Deus, e ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ainda tem jeito para você. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele se arrepende, ele reconhece que o que ele fez, ele não deveria ter feito. Ele reconhece que ele havia ofendido a honra do pai, a honra da família, a honra de toda uma herança cultural. E ele reconhece que ele havia ofendido o próprio Deus. Ele se arrepende.
E quando um verdadeiro arrependimento é demonstrado, meus irmãos, aleluia, a graça de Deus, oh maravilha, a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos abraça, a graça de Deus nos perdoa. Então ele se arrepende e resolve voltar. Percebe-se que ele treina um discurso para falar diante do Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eu vou falar para ele, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Por que ele pensa nessa expressão, me faz como um dos seus trabalhadores? Porque ele pensa, como que eu irei fazer, ou o que eu irei fazer para expiar, para redimir, ou para reparar o meu pecado, a minha culpa. O que é que eu preciso fazer? Como eu irei pagar para expiar o meu pecado, o pecado que eu cometi contra o meu pai, contra a minha família, contra Deus? Como que eu vou fazer? Já sei. Pai, não precisa de me considerar como filho, me faz como um dos seus trabalhadores. Eu vou trabalhar duro para reparar tudo aquilo que eu fiz. E quem sabe os líderes judeus legalistas que estão ouvindo essa história de Jesus pensam, tadinho dele. É isso que é a última coisa que ele poderia fazer, isso aí mesmo. É tentar fazer, trabalhar duro, para quem sabe ser feito um servo, um escravo, ou até mesmo um trabalhador, né? Um serviço escravizado, é isso que quem sabe ele precisa fazer. Então o filho treina esse discurso. Quando ele volta, a mentalidade dos líderes judeus, fariseus, legalistas que estão ouvindo essa história de Jesus, eles vão pensar, opa, se ele está voltando, agora é a hora do pai realmente aplicar castigo sobre ele, porque na primeira vez não aplicou, deixou insultá-lo. Então, já que agora ele vai voltar, agora o pai vai pegar firme com ele. Agora o pai vai brigar com o menino, agora o pai vai dar uma coça naquele menino. E quando o menino retorna, eu sinto a presença de Deus, a graça de Deus é inexplicável, gente. Quando o menino retorna, o pai já vê o menino de longe. Quando o pai avista o menino de longe, o que é que o texto diz, gente? Isso é muito lindo, isso é profundo. O texto diz que o pai sai de casa correndo até o seu filho, pula sobre ele, abraça ele, beija ele. Eu sinto a presença de Deus quando eu leio e quando eu falo isso. Por quê, Romário? Porque na cultura judaica, na cultura da época, os pais eram figuras relevantes, eram os anfitriões das famílias, eram os nobres da família, os respeitáveis, que mereciam e eram dignos de respeito, e eles não corriam. Principalmente ou especificamente aqueles que tinham riquezas, propriedades, fazendas. Eles tinham muitos servos à sua disposição, às suas ordens. O pai bem que poderia, quando avistou o filho, chamar um dos servos e falar para um dos servos, vai lá, o meu filho está voltando, busca ele, recebe ele. Ou então, na mentalidade de um líder judeu legalista, no contexto aqui de Jesus, ele poderia chamar um servo para falar com ele, vai lá falar com ele, vai lá punir ele, porque eu não quero nem ver a cara dele. Só que o texto diz que ele sai de casa correndo. E o mais lindo é que naquele contexto, os pais não corriam, os nobres não corriam, as pessoas que eram respeitáveis, né, os anfitriões das famílias não corriam, porque tinham servos às suas ordens, eles não corriam. Os únicos que corriam naquela comunidade, naquela cultura, eram as crianças e os servos. Só que quando o pai avista o filho de longe, ele não manda servo ir lá buscar o filho ou repreendê-lo. Ele não, aleluia, ele não manda escravo intermediar o retorno do filho. Ele simplesmente sai de dentro de casa correndo para se encontrar com o filho. Eu sinto a presença de Deus esta noite. Ele quebra paradigmas e protocolos de toda uma cultura, de toda uma mentalidade, de toda uma cosmovisão de religião, e ele pula no pescoço do filho, abraça o filho, beija o filho.
porque ele não suportaria a ideia, a imaginação de ver o seu filho retornando, sendo publicamente humilhado pela alta da comunidade, pela alta da religião. Então ele decide assumir mais uma vez a vergonha do filho para recebê-lo. E é isso que Jesus fez por mim e por você. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode exaltar a Deus por isso? Oh, meu Deus do céu! Imagina os servos daquele senhor de família pensando, o que é que ele está fazendo? Ele está correndo, tantos servos à sua disposição, e ele mesmo sai correndo, vamos ver o que ele vai fazer. Antes de o filho sequer tomar um banho, lembre-se que o filho estava em trapos, imundo, cheirando a porcos. Oh, meu Deus! Com muita fome, padecendo necessidade, cheio de trapos, quem sabe até descalço. O pai não quis saber do cheiro do filho, o pai não quis saber do fedor que o filho estava, de onde ele estava vindo. O pai simplesmente pula nele, demonstrando um amor incondicional. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então, o pai, antes mesmo, gente, isso aqui é muito forte, é o retrato da graça de Deus. Antes mesmo de entrarem dentro de casa, ainda com o filho, abraçando, pulando e beijando. Segundo a cultura da época, era para ter sido ocorrido o contrário. O filho, pelo menos, tinha que se ajoelhar e beijar os pés do pai. Só que o pai é quem pula sobre o filho, abraça o filho, beija o filho. E quando ele abraça e beija o filho já estava com o discurso treinado, pensando, como que eu vou pagar por tudo que eu fiz? Ele havia se arrependido de forma genuína e verdadeira, só que ele estava pensando, e agora para a comunidade, para a sociedade, para a minha família me ver como uma nova pessoa? Eu reconheci que eu errei, que eu pequei, que eu falhei, e agora eu preciso pagar, fazer alguma coisa para eu ser aceito novamente. Aqui está o retrato da graça, olhe para cá. Você que está sintonizado no celular, no seu computador, no seu notebook, na sua TV, olhe para esse vídeo agora, para essa transmissão agora. Ele havia treinado um discurso. Levantar-me-ei, lembra? Ele estava lá no campo. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus trabalhadores. Ele treinou para falar isso. Quem sabe no trajeto até de volta para sua casa, ele treinou por inúmeras vezes essa fala. Me faz como um dos seus trabalhadores. Me faz como um dos seus trabalhadores. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos seus trabalhadores. Ainda naquele momento e naquele lugar, antes de entrar em casa, o filho diz para o pai, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes do filho concluir a fala, antes, está lá, está escrito, Lucas está lá registrando, antes do filho falar aquilo que ele havia treinado, me faz como um dos seus trabalhadores, não dá nem para ele falar essa parte. Antes dele falar, me faz como um dos seus trabalhadores, o pai interrompe a fala do filho e já diz de imediato, tragam depressa a melhor veste e coloquem sobre ele. Ele não permitiu o filho concluir com aquela fala, me faz como um dos seus trabalhadores. De imediato ele já fala, tragam depressa a melhor veste e coloca sobre ele. Por que que o filho não tem tempo nem para falar, me faz como um dos seus trabalhadores? Porque é impossível um pecador expiar o seu próprio pecado. Será que você que está em casa entende isso? Oh, aleluia! É impossível um pecador expiar, reparar, remir o seu próprio pecado. Nada do que o filho fizesse seria o suficiente para expiar o seu próprio pecado. Por isso a Bíblia frequentemente enfatiza a necessidade de um substituto inocente. Oh, glória a Deus! Será que você pode glorificar a Deus por isso?
É impossível um pecador expiar o seu próprio pecado. Por isso, frequentemente, a Bíblia enfatiza a necessidade de um substituto inocente. Você vai para Gênesis 22, Abraão, antes de imolar o seu filho, Deus envia o substituto. Você vai para estudar o método sacrificial do Antigo Testamento. Os sacerdotes pegavam animais inocentes, impuros. O sumo sacerdote, animal inocente que ele pegava, impuro, para substituir, para, quem sabe, reparar ou cobrir os pecados do povo, para substituírem o povo. Por isso é impossível um pecador expiar o seu próprio pecado. E eu repito, por isso a Bíblia frequentemente enfatiza a necessidade de um substituto inocente. O filho não tem tempo para falar aquilo que ele pensava que seria o suficiente para pagar os seus pecados, para pagar as suas ofensas. E de imediato o pai fala, ainda no mesmo local do lado de fora: tragam depressa a melhor veste e coloquem sobre ele um anel na mão, sandália nos pés, e matai o bezerro cevado, pois este meu filho estava morto e reviveu. Oh, aleluia! Tinha se perdido e foi achado. Tragam depressa a melhor veste e coloquem sobre ele. Que melhor veste era essa? Na cultura do Oriente Médio, naquela época, os pais de família eram os únicos que tinham vestes mais ornamentadas, vestes mais vistosas, que eles, quem sabe, até guardavam, eles reservavam para ocasiões muito especiais, quem sabe para o casamento de um filho primogênito, para uma ocasião muito especial. Só que quando o filho que havia ofendido o pai, o próprio pai, a Deus, a família, toda a comunidade, retorna arrependido, o pai diz para um dos servos: tragam depressa a melhor veste e coloquem sobre ele. Então a veste do próprio pai está sendo colocada sobre o filho. Sabe o que é que Deus está dizendo para você e para mim? Nós somos justificados não por nossas obras. Isaías disse no capítulo 64, versículo 6, que todas as nossas justiças são como trapos da imundícia diante de Deus. Nós somos justificados pela obra de Cristo realizada no Calvário. Nós somos revestidos com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a justiça do seu Filho Jesus Cristo imputada sobre nós. Oh, aleluia! Tragam depressa um anel, coloca no dedo dele. Anel naquele contexto era símbolo de autoridade. Anel de sinete, que dava garantia à posse de propriedades, de usufruto. Ou seja, quando o pai fala para colocar o anel no dedo dele, o pai está dizendo que aquele filho, diante de toda a comunidade, diante de toda a sua família, ele estava recebendo autoridade também como herdeiro novamente do pai. Agora coloquem sandália nos pés. Sabe por quê? Naquele contexto do Oriente Médio, servos andavam descalços, escravos andavam descalços, somente os membros das famílias andavam calçados. Então, quando o pai fala para colocar calçado novo nele, o pai está dizendo para toda a comunidade, para toda a sua família, que ele estava sendo reintegrado novamente à família. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Se hoje você reconhecer, quem sabe, que em algum momento você ofendeu o pai, você ofendeu a família, você ofendeu o céu, mas hoje você decide retornar para a presença de Deus, Ele tem vestes novas para você, justificação por meio de Cristo, autoridade, você é herdeiro, calçados, você é filho de Deus por meio de Cristo Jesus de Nazaré. Aqui está, gente, o retrato da graça de Deus. Essa é a mensagem, a lição máxima que Jesus está transmitindo por meio dessa resposta, enfatizando a preocupação com aquilo que se perde e o regozijo, a alegria com a recuperação e o resgate daquilo que estava perdido. Agora o pai diz: tragam depressa o bezerro cevado, matai-o, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, para preparar um grande banquete. Isso aqui é muito lindo,
porque o bezerro cevado, naquele contexto, geralmente os pais de famílias que tinham servos às suas ordens, os mais ricos, eles tinham costume de preparar, de cuidar, de guardar o bezerro para momentos também especiais, para grandes banquetes, para grandes festas especiais. Nenhum judeu legalista, um líder judeu naquele contexto, pensaria que um pai que foi insultado, desobedecido, ultrajado pelo próprio filho, iria mandar preparar um bezerro daquela envergadura, daquele tamanho especial, daquele jeito, para receber um filho que havia ofendido a própria família. Então o pai fala, é esse bezerro que eu quero. É esse que eu quero. Preparem, porque ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a festa. Aí eu te pergunto, cadê o irmão mais velho? Estava no campo. Quando ele retorna, para nós aproximarmos da conclusão, quando ele retorna, imagine, gente, a mentalidade dos legalistas religiosos ouvindo essa história de Jesus. Poxa, o pai foi desobedecido, foi envergonhado, foi ofendido, ultrajado diante de um filho, e recebe o filho dessa forma. Está errado. Ele merecia castigo. Aí é que Jesus vai transmitir uma mensagem para esses fariseus agora. Porque, na verdade, esse filho que foi e voltou arrependido, representa os publicanos e os pecadores. Agora vai chegar a personagem que representa os fariseus e os escribas. Jesus está prestes a destruir, a explodir toda a cosmovisão da mentalidade legalista desses escribas e fariseus. O filho mais velho que representa eles está chegando. Escuta o barulho das músicas e das danças. Ele não quer entrar, porque ele pensa, como pode acontecer uma festa dentro da minha casa, eu obedeço, eu faço tudo, quem sabe ele pensa assim, e eu não fico sabendo, ninguém me comunica. Ele não quer entrar. Ele chama um dos servos e pergunta, que barulho de música e dança é esse? E um dos servos responde, o seu irmão voltou, e o seu pai matou o bezerro cevado, pois ele voltou e o seu pai recebeu ele são e salvo. O texto diz que o filho se indignou, se irou e não quis entrar dentro de casa. Em outras palavras, gente, para entendermos, ele ficou irado, ficou bicudo, ficou nervoso e não queria entrar. Porque ele pensava, como pode um rapaz desse que ofendeu a família, ofendeu todo mundo, voltar e o meu pai ainda recebê-lo dessa forma? Não pode. O que ele fez é imperdoável. O que ele fez é irreconciliável, é irredimível. Não era essa a mentalidade dos fariseus e dos escribas? E ele não quer entrar. Só que o pai é tão amoroso, aleluia, o pai é tão gracioso, que o mesmo amor que o pai demonstra para com o filho rebelde que retorna arrependido, o pai também demonstra para com o filho legalista religioso. Nós vemos aqui um filho que se perde numa terra distante e também um filho que fazia tudo direitinho, mas que estava perdido dentro da sua própria casa. Então, o mesmo amor que o pai demonstra para com o filho que retorna arrependido, ele demonstra para o filho legalista, religioso, moralista, egoísta. A Bíblia diz que ele sai de dentro de casa e ele instava com o filho mais velho, ou seja, ele insistia, ele falava com ele, seu irmão voltou, vamos nos alegrar. A resposta do filho mais velho revela o seu caráter hipócrita. A resposta do irmão mais velho, do filho mais velho, revela o seu caráter hipócrita, egoísta, legalista e moralista. Qual vai ser a resposta dele para o pai? Te sirvo há tantos anos. Devemos tomar cuidado com isso. Te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Quando ele diz te sirvo há tantos anos, em outras versões, eu tenho trabalhado como um escravo. A palavrinha grega para essa expressão é, eu tenho sido como um escravo, nunca desobedeci uma ordem sua. Ou seja, tudo que o filho mais velho tinha feito pelo pai até agora, foi sob obrigação e não de bom grado. Não porque gostava, não porque tinha prazer, não porque amava o pai de verdade, mas porque tinha outros interesses. Então, o pecado do filho mais velho é tão grave quanto o pecado do filho mais novo, que já estava arrependido. E ele vai responder para o pai, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Vindo, porém, este teu filho aí,
que desperdiçou toda a herança com as meretrizes, com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Percebeu a relação dele com o irmão dele? Teu filho. Não chama nem de meu irmão, mas de teu filho. E o pai responde para ele, meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que eu tenho é teu. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos por este teu irmão, porque o filho chama o próprio irmão de este teu filho para o pai. Mas o pai lembra para ele, esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Jesus está ensinando para os legalistas religiosos que o alcance do amor de Deus é imensurável, é inexplicável, e que nós somos salvos não porque merecemos, não por méritos pessoais, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus para com a nossa vida. E você tem motivos de sobra para glorificar a Deus por esse presente, por essa dádiva que Ele te abençoa. Então, abruptamente, Jesus termina a parábola. Quando todos pensam, e agora? O que é que o filho vai fazer? Será que ele vai entrar? Será que ele vai participar da alegria? Será que ele vai comungar da alegria do pai pelo filho que voltou arrependido? Jesus termina a parábola. Uai, mas por que ele termina a parábola? Porque, na verdade, Jesus queria que os líderes religiosos também, essa ilustração também foi para benefício deles. Jesus queria que eles refletissem e pensassem, e revessem os seus conceitos, a sua visão de mundo, de igreja, de religião, de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Opa, a minha visão está totalmente contrária ao que é de fato o verdadeiro evangelho pregado por Jesus, ao evangelho que é disseminado pelo reino de Deus. Na verdade, gente, para nós concluirmos, na verdade, olha só, o ressentimento do filho mais velho, que contrasta enormemente com a alegria do pai, é um espelho, é um retrato exato da mentalidade legalista dos líderes religiosos. Na verdade, essa ilustração ou essa parábola é uma reprovação à atitude dos líderes religiosos que ressentiam-se, grave isso, do ministério de Jesus, cujo objetivo era a alegria de Deus. A alegria de Deus. Para nós finalizarmos, o objetivo do ministério de Jesus era a alegria de Deus. E os fariseus e os escribas ressentiam-se do ministério de Jesus, cujo objetivo era a alegria de Deus. Quantas pessoas do tipo irmão mais velho, que fazem tudo aquilo que é imposto sobre elas, não porque amam, mas pelos seus desejos egoístas, para se sentirem merecedores, para posteriormente colocarem Deus e os outros na condição de devedores. Aí quando Deus não sacia os seus desejos, aquela pessoa se revolta contra Deus, aquela pessoa sai da igreja. Não, Deus não me atendeu, meu pai morreu, Deus deixou meu irmão morrer. Sai da igreja, pega uma aversão a Deus, porque serve a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode lhe proporcionar. É a mentalidade legalista, a mentalidade de mérito pessoal. Por que nós, muitas vezes, não atraímos esses marginalizados e dilacerados da sociedade? Só há uma explicação para esse fenômeno. Se a mensagem que nós estamos proclamando não é a mesma que Jesus proclamava, nunca iremos exercer sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia. Se as nossas pregações e as nossas ações não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, quer dizer que a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que Jesus proclamava. Nós precisamos entender que a graça de Deus é que nos abraça por meio da fé. E o objetivo de Jesus é a alegria de Deus. Para encerrar agora, no versículo 7, da primeira ilustração, gente, você que está em casa, olha que coisa linda, a Bíblia é linda demais, se deixar a gente vai falando, agradeço muito o pastor Helder, o Lucas, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, para nós concluirmos, olha só, no versículo 7, da primeira ilustração, após o pastor encontrar a ovelha perdida, Jesus disse que da mesma forma haverá alegria está aí na sua Bíblia, você que está na sua Bíblia aberta, alegria no céu. No versículo 7, alegria no céu.
Na segunda ilustração, se quiser sublinhar, grifar, marcar, alegria no céu, no versículo 7, quando a ovelha é encontrada. Da mesma forma, a alegria no céu. No versículo 10, quando a mulher encontra a moeda e se alegra, Jesus diz que da mesma forma, há alegria diante dos anjos. Ou na presença dos anjos. Quer dizer que essa alegria não é somente dos anjos. Não é especificamente ou exclusiva dos anjos, mas é diante, é na presença, ou seja, o próprio Deus se alegra com o retorno do pecador arrependido. Então nós devemos tomar muito cuidado ao demonstrar ressentimento quando o pai recebe um pecador arrependido, porque poderemos estar insultando ao próprio Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e eu quero orar pela nossa vida, para que a cada dia, cada vez mais, o Espírito Santo possa nos dar clareza de entendimento, possa nos fortalecer, para que possamos entender todos os dias, todo momento, a todo instante, que nós somos recebidos por Deus pela graça, por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, que nos recebe por meio de sua graça, que nos recebe por meio de sua misericórdia, por meio de Cristo. Nós somos recebidos como filhos, justificados pelo sangue, regenerados pelo Espírito, santificados pela palavra e, por fim, seremos literalmente transformados para estarmos com o Senhor para todo sempre. Você que está na sua casa, entendeu essa palavra e reconhece que a graça de Deus te alcança nessa noite. Se rasgue diante de Deus nesse momento. Se prostre diante de Deus nesse momento. Faça uma oração sincera. Se for possível, como aquele filho que havia ofendido o pai, o céu, a família, mas retorna arrependido, reconhecendo e dizendo: Pai, eu pequei contra o céu, contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Mas eu estou aqui, eu tenho certeza que o perdão de Deus irá confortar o seu coração. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus irá te envolver neste momento. Seja impactado essa noite pela graça, pelo amor, pelo perdão e pela misericórdia de Deus, porque Ele te ama, Ele te abraça, Ele te resgata, Ele te reconcilia. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença, e nós queremos Te agradecer por essa palavra que o Senhor preparou para falar conosco essa noite. Meu Deus, este homem, esta mulher, este pai, este filho, quem sabe este jovem, quem sabe essa pessoa que por algum momento se afastou, quis ser dono da própria vida, quis viver a própria vida, ofendeu o Senhor e a própria família. Mas hoje, meu Pai, ela reconhece que fez o que não devia e deseja, aleluia, retornar para a sua presença. Que a sua graça, meu Pai, venha abraçá-lo, venha resgatar.